Na última entrevista nesse canal Afluentes da Leitura, o argentino Agustín Arostegui falou do espanto que ele estava enfrentando de encontrar tanto poeta bom no Brasil, até em quantidade mais elevadas comparada à Argentina, que estava carregando mais na prosa. Eu fico sempre espantado quando eu leio a obra do Tarso de Melo, que é essa aqui. Há um apelo a costurar a espera, há um senão em cada desencontro, um fio que não leva mais à luz, um não que encerra cada posta. Mas a noite é ainda insondável e a dia a ruína e seus assaltos. Tássio, como que foi para você o primeiro chamado da poesia, assim? Cara, eu tenho umas 4, 5 versões para essa pergunta. Eu acho que eu mesmo não sei. Eu sempre brinco que o bom de não ter memória muito precisa dessas coisas é que você pode inventar a melhor versão possível, inclusive reinventar quando for necessário, né? É, claro, perfeito. E eu não sei, eu acho que começa sempre com música, né? Assim, gostava muito de música e o nome de alguns poetas que ainda hoje me são muito caros veio antes da poesia deles, né? Uhum. Uma dessas versões que eu falo da minha relação era assim, gostava muito de The Doors, né? E calhou de achar uma biografia do Jim Morrison numa banca de jornal e ali Cara. citava Mallarmé, Rimbaud, Baudelaire. Uhum. Pô, se esse maluco aqui diz que aqueles caras é que são os loucos mesmo, então não precisava ler ele. Mas depois disso comprei um livrinho que eu ainda tenho, uma reunião da poesia do Mallarmé traduzida pelo Zé Lino Grunewald. Uhum. Eu tinha o que aí, uns 14, 15 anos, uns 15 talvez, por aí. Uhum. E abri aquilo, não entendi absolutamente nada, né? Meu Deus do céu, o que que é Quantos isso? anos você tinha? 15, 14 ou 15. Tá, é. E até hoje não entendi, então eu acho que era até normal. Você tem ainda essa ediçãozinha, não? Tenho, era uma coleção da Nova Fronteira interessantíssima, que chamava Poesia de Todos os Tempos, Uhum. que ali saiu um monte, saiu o Pound, né, os cantos, saiu Flores Uhum. do Mal, saiu a poesia do Eliot, aquela coleção é incrível. Muito legal. Iron, tem muita gente. E você chegou a tocar já, assim, você já participou de alguma banda, alguma coisa, não? Ah, eu cheguei, eu gostava, meu irmão toca violão, guitarra, né, assim, teve Uhum. essas coisas, mas eu cheguei a arranhar, tenho violão ainda hoje, mas nunca aprendi a tocar direito, não. Gosto só de ficar com o violão na mão, acho bonito, mas não embalei nunca, nenhum curso, nada assim. O seu primeiro livro publicado, que está agora na antologia, é de 99, né, Tarso? Não é isso? Eu, 99. Quantos anos você tinha nessa época, cara? 23. 23 anos. Mas alguns anos antes eu já vinha fazendo ediçõezinhas artesanais, né? Logo depois dessa época que eu comecei a gostar de poesia, eu fui parar lá no Alfarrábio, né? Uhum. E o Alfarrábio tem essa coisa de ser meio um lugar em que eu conheci um monte de gente, e também surgiu as possibilidades de começar a fazer eventos, oficina, leitura de poesia, ver os outros lendo, Uhum. debater o que estava lendo e também editar. Então, eu lá na época com a Luzia, né, que até hoje empolgadíssima com Uhum. inventar edições diferentes e tal, já naquela época a gente fez bastante coisa. Uhum. Até que veio o livro mesmo, que é esse Alapso, de 99, Uhum. e eu considero de fato que é meu primeiro livro. Até eu confesso que eu nunca mais voltei a ler os anteriores, mas era fazia parte de mais de um exercício propriamente, sabe? De Uhum. pegar o jeito da coisa, que eu acho que só no Alapso é que isso vai estar melhor resolvido, né? Assim. Você lançou agora recentemente uma reunião dos seus seis, quase sete, né, como você fala, É, livros de poesia desde 1999, agora 2014, e que saiu pela Dobra, e que é um livro lindo, enfim, eu gosto muito, é muito bom, assim, é incrível ter todo o trabalho reunido, inclusive
de uma produção que já não tinha muito, não era muito mais fácil de achar também, né? Você não podia, às vezes, dar para um amigo o teu primeiro livro, porque você não encontrava o primeiro livro por aí. Mas, de alguma forma, essa reunião, se para o autor já tinha isso, pelo menos para o leitor, dá uma dimensão de obra, assim, né? De um livro, e depois outro livro, e depois outro livro. Eu queria te perguntar se você se situa ou situa cada livro seu numa totalidade de estilo, num percurso poético biográfico. Como é que você vê isso, assim? Cara, eu sou bem mais anárquico e responsável em relação a pensar em termos de obra do Entendi. que a reunião dos livros pode dar. Eu considero até que é um risco negativo, sabe, do livro grande, com todos os livros reunidinhos, bonitinhos, Tá. capa dura e tal, de causar uma impressão incorreta, né, de que eu considero que ali tem um percurso estabelecido Uhum. e que eu devo agora fazer outras coisas, ou que mesmo que eu pare e que eu quis reunir. Não, não é nem isso, é claro. A primeira preocupação era mesmo colocar os livros em circulação. Sim. E isso começou por um convite para fazer uma edição digital, né? Aí, como já estava com meio caminho andado, já tinha feito a edição digital, surgiu essa curiosidade de fazer o livro impresso. Que E aí, é esse aqui. Eu tô com ele aqui. Pelo Geleia Geral foi o digital, né? o convite E, do Ronald e- Polito para que aham. editasse. Pois bem, aí a gente fez e a maior parte desses livros eu dei, eu vendi no início para Uhum. algumas pessoas que compraram ali, né, no primeiro momento, e desde então eu tenho distribuído, tá quase acabando a edição, Uhum. mandado para um monte de gente, porque a ideia era essa de fazer circular mesmo, né, fazer os livros circularem num conjunto. Uhum. E esse conjunto, para mim, ele tem um significado muito diferente da consolidação de qualquer coisa, né? Na Uhum. verdade, ele vem para me colocar desafios novos, né? Para eu começar a pensar outras coisas, tentar pensar se o que eu quero escrever daí em diante é, segue nessa mesma linha, se eu tenho outras coisas que eu devo perseguir. Uhum. Tal. E a reunião dos livros me veio para cumprir essa função. Você acha que essa reunião representa um ciclo de alguma forma? Que você não sabe muito bem definir, alguma Acho coisa? que tem muitos ciclos. Eu Tem um monte. sou volúvel, sabe? Assim, em termos de. é, o que eu escrevo está muito ligado com o que eu vou, claro, vivendo e também com o que eu vou lendo, né? Aham, aham. Assim, de coisas que eu li muito doentiamente em algumas épocas, sabe? Uma coisa do leitor apaixonado no bom e no mau sentido, sabe? Assim, Uhum. de mergulhar em determinadas coisas, achar que a solução para o que eu queria está numa determinada forma de fazer, ou na forma como algum autor tratou, Uhum. e eu vou desenvolvendo anotações variadas, desde a época do Alápis mesmo. Uhum. Anotações sobre essas coisas que eu vou lendo, que num belo momento me parece que elas ganham uma coesão ali Uhum. e acabam se tornando poemas. Uhum. Mas elas não são. Não tenho. Esses dias mesmo me pediram os poemas para uma revista e eu tive que explicar isso. Que eu nunca tenho poemas prontos, né? Eu só tenho poemas prontos mediante estímulos assim de alguém. Ó, precisava de uma coisa. Agora, coincidentemente, tenho 3 desses estímulos aí para atender e tenho voltado a pensar em termos de poemas, séries de poemas, Uhum. elaborar algum conjunto, dar uma conexão para as coisas. Mas Uhum. eu não sou escritor daquele que, como os prosadores costumam ser, né, de sento todo dia, escrevo de tal a tal horário, Tá. tenho uma programação. Não, eu sou absolutamente caótico nessa coisa de escrever poesia, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que todas as minhas outras atividades profissionais e os meus outros interesses estão ligados com a coisa de escrever também. Eu Uhum. faço basicamente o que eu faço o dia inteiro é ler e escrever, né? Então, parece que a poesia vem cumprir um registro diferente aí que eu não controlo bem, né? Tá. E o que eu ia te perguntar, mas você fala de uma persistência de algumas questões, assim, né, ao longo dessa obra. Você Sim. consegue reconhecer, você poderia expressar isso? Enfim.
Tem traços, às vezes despertados até por outras pessoas. Isso que é até legal também de reunir o livro, reunir num livro, porque você me fala alguma coisa sobre o que leu, numa conversa, ou alguém escreve sobre o livro, ou de modo bastante imprevisível, eu vou ter uma visão, um acesso a certas questões que estavam lá evidentes na obra que eu não via. Né? A gente passa por principalmente escrevendo poesia nesses 15 anos que estão reunidos aí no livro, né? Sempre muito preocupado em ler o que os outros escrevem, mais preocupado, sinceramente, em entender o que os outros escrevem do que propriamente entender o que eu escrevo. Isso vai fazendo você borrar completamente os temas, as preocupações formais que você tinha numa determinada época e outra. Tudo isso vai sendo atropelado. Então, a leitura também desses primeiros livros hoje, em retrospectiva, digamos, e mesmo em conjunto com os outros, ela é muito marcada por isso, pelo fio que eu quero puxar dali. Tá. Então, eu falar, por exemplo, meus livros todos têm uma marca evidente, a questão urbana. Mas isso, para mim, é um truísmo pessoal, né? Porque não teria como não ser, eu não tenho nenhuma outra experiência. Né? Claro. E eu tô longe de ser um poeta que escreve para criar uma realidade que o aparte da sua própria. Né? Eu tô muito mais ligado a ser um descritor, né, do que de uma maneira torta, claro, que talvez venha daí a poesia, né, da incapacidade de descrever a realidade ou de saber o que eu quero escrever na realidade, com que palavras eu devo fazer isso, que eu acho que é daí que vem os poemas, né? Vem dessa impossibilidade, digamos, de dar conta do real. Mas o traço forte para mim é o de uma poesia que trata do real e que trata principalmente do que está em conflito. Se eu tivesse que falar da marca que eu percebo de livro, em todos os livros, e que eu acho que é interessantíssimo, que eu não pretendo fugir dela, é que para mim poesia tem vindo sempre do conflito. Tem vindo sempre do que está deixando de ser, de certo modo, né? Do que está se transformando, do que está... normalmente o que está se transformando no sentido negativo. E eu acho que eu só consigo fazer poesia disso. É muito difícil encontrar, por exemplo, nos meus poemas, algo sobre o lado bom da vida, que talvez seja a maior parte da vida, no fim das contas, a minha vida até de certo modo confortável, né? Dali não sai poema, né? Não sai. Eu, por exemplo, da minha esposa, das crianças e tal, é muito difícil fazer poesia sobre isso, né? Fazer o poema de exaltação, digamos, do que é positivo, né? Eu sempre acabo escrevendo mais sobre o conflito. Eu acho que a própria linguagem dos poemas é muito marcada por isso, né? É uma linguagem intensificada pela relação que ela tem com aquilo que é também muito doloroso no real, né? E você acha que esse real... a partir disso eu tenho duas perguntas para fazer para você que estão me vindo. A primeira é assim, se essa descrição do real, você acha que acaba reencantando alguma coisa, ou você acha que é uma descrição de um desencanto? Ou você acha que não passa por aí? Essa é a primeira pergunta, depois eu faço... Eu acho que é bem mais desencantado, não sei se há uma intenção em encantar ou desencantar. Eu só acho que é o seguinte, assim, voltando de novo ao fato de que eu escrevo, então eu uso a água da linguagem de muitos modos, né? Então, eu acho que assim, acaba ficando para os poemas um certo uso dessa linguagem, um certo contato com a realidade, que nas outras formas eu não dou conta. Não daria conta no ensaio, nem numa carta para alguém, nem no Twitter, nem no Facebook, nem no WhatsApp. As coisas que não podem ser ditas ali sobre a vida pessoal, sobre a vida pública, sobre as questões políticas, culturais que me interessam, elas todas vão para o poema, mas elas vão com uma marca de uma incontrolabilidade, digamos assim, que nas outras áreas eu pelo menos acho que eu sou capaz de expulsar.
Você estava falando, então, incontroláveis, né? desculpa, E desculpa, permanecem assim. Né? E interrompi. permanecem assim. Então elas Uhum. continuam ali. Se isso é uma forma desencantada de lidar com as coisas, não sei, não saberia precisar. Também eu cada vez mais acho assim que o domínio, a própria decisão de fazer poemas, né? Não só ela é uma aspiração dificílima, talvez impossível de ser alcançada, Uhum. como ela também não deve ser uma das preocupações do artista, né? Assim, eu acho que não, ele não deve tentar entender completamente o porquê que ele faz poesia, como ele faz poesia, o que é poesia, e Uhum. isso vale, eu acho, também para outras artes, né? Assim, tem um certo nível de ignorância, de desconhecimento a respeito desses processos criativos, que eu acho que ele talvez seja essencial para a capacidade de criar coisas, né, de continuar escrevendo. Sim. Mentalizar demais pode é, levar a bloqueios ou a repetições, né, Uhum. ou a uma pasteurização, até como a gente vê em muitos casos, né, Uhum. do procedimento ao autor que domina o seu estilo, tá? Mas o que quer dizer isso? O Uhum. que é dominar o seu estilo, né? Não Sim. quem diz que isso é bom, né? Ou seja, ao menos é uma garantia de que você vai poder falar sempre sobre qualquer coisa da mesma maneira. E isso Uhum. talvez seja o contrário do que a gente devia buscar. Sim. Era de deixar com que a maneira de falar se influencie pelo aquilo de que nós vamos falar, né? Isso em Uhum. todos os registros possíveis, no da literatura e no da poesia especialmente, eu acho que mais forte ainda, né? Você se sente tocado ou pelo que de realidade existe num feed de notícias do Facebook, né? Eu lembro que eu acho que dos poemas que está no seu livro da sua antologia, que é dos últimos que você publicou, é o Bangladesh, né? 24 de 2013, que deve ser a data que aquela foto Sim, foi sim. estampada do casal que morreu soterrado e abraçado, né? Pastelado É, é, é. nos resíduos E eu lá. fiquei pensando, você estava falando da realidade, eu fiquei pensando que tipo de realidade é essa que nos vem por meio dessa corrente, né? Dessa linha, que é esse monte de jornais editados por amigos e conhecidos que a gente vai tendo acesso e que também nos suscitam, né? Assim, coisas e tal. Sim. É uma coisa, é um exemplo. Esse daí é agora que a gente está vivendo, essa coisa dessa destruição ambiental terrível aí Uhum, de Mariana uhum, até o mar, né? Assim, essa uhum, coisa incrível. E me parece muito claro, era disso que eu estava falando de certo modo. Diante de um fato desse, o jurista, digamos, uhum, ou o político, ou sei lá quem, o sociólogo, uhum, o cientista, ele vai dominar aspectos daquilo, né? uhum, Às vezes alguns de modo muito capaz dominam vários aspectos uhum, e vão falar, olha, qual que é o grande problema hoje do que aconteceu? Ele vai dizer quais são as consequências, em quantos anos aquilo pode ser resolvido, ou qual é o tipo de punição que seria mais eficiente, que uhum, tipo de medidas o país deveria tomar. Ou seja, a gente, do ponto de vista racional, né, por mais que isso não apareça tão evidentemente, a gente teria condições de lidar. Mas tem algo que escapa. Por exemplo, você vê numa foto, normalmente as fotos são muito impressionantes a respeito disso, de você ver uma foto de uma mancha de lama tóxica chegando no mar naquela extensão e você pensar as consequências todas daquilo do ponto de vista humano, por exemplo. uhum. Que é recursos políticos. Tarso, deu uma congelada. Você tá me escutando? Alô, alô. Ai, que droga. Deu uma congelada. É, você estava falando do alcance que é muito Então, maior muito daquilo. maior. Então, por mais que você pegue aquilo tudo e possa mostrar assim, olha, isso que aconteceu em Mariana, né? Juridicamente é isso, politicamente é isso, do ponto de Uhum, vista ambiental vai ser isso, a ciência diz que tal coisa. Você pode apresentar milhares de explicações uhum, que são válidas e são necessárias. uhum, O poema parece, para mim, pelo menos, que vai tratar, não só o poema, a literatura em geral, né?
vai tratar de uma outra dimensão daquilo, que não se confunde com a dimensão jurídica, pode até se apropriar dela, né, de certo modo, mas assim, não se confunde, ou seja, tem lá um impacto humano em todas essas coisas, às vezes do mais ínfimo, do peixe que você vê lá morto numa foto, do pescador que não pôde sair para pescar, e de você pensar a respeito dessas consequências humanas, é que você vai percebendo que as outras linguagens, os outros instrumentos, instituições, todos que nós conhecemos, eles vão até um limite, né? Mas tem um salto ali que parece que não cabe mais, não cabe nas nossas técnicas, né? E a gente está acostumado a ver só pelas técnicas. Se eu pego, por exemplo, essa coisa de Bangladesh, pô, uma empresa desaba, né? Uma empresa de péssimas condições, mais de 1.000 trabalhadores morrem. Uma das fotos, que foi a foto que me chamou muita atenção, não só a mim, mas chamou a atenção, virou as fotos símbolo daquela tragédia toda, é de um casal que eu acho que para se proteger naquele momento se abraçou e eles foram absolutamente empastelados nos resíduos todos ali de concreto, aço e tal, foram fundidos naquilo ali, né? Então, o direito vai dizer o que a respeito daquilo? O direito vai dizer assim, olha, cabe uma indenização, retire os corpos dali, vamos enterrar, tal, e vamos fazer um processo, e nesse processo vai se definir qual é a indenização que cabe naquele caso. Se a empresa vai ser punida, quais são as consequências. Todas elas muito pequenas se a gente pensar no que é aquele abraço. Né? O abraço não cabe na indenização. Né? A razão daquele abraço, daquele sentido de proteção, do não sei o quê, acaba sendo, aí talvez volte a falar em reencantamento, né? Porque ali talvez é que a gente encontre o que, se não é reencantável, deveria ser. É a partir dali que a gente teria que reconstruir uma sociedade em que essas tragédias não fossem tão corriqueiras. E não a partir das indenizações, por mais que eu seja dessa área, né, viva disso, mas digo assim, não é, a gente aqui tá enxugando gelo, né? Então, e coisas vão se perdendo, coisas, né, não só coisas no sentido material, vão se perdendo características nossas, humanas, né, importantíssimas, e que são absolutamente desconsideradas na forma como nós tratamos as coisas. Então, a poesia acaba sendo também uma forma de tratar diferentemente essas coisas, entendeu? De dar de indenizá-las de certo modo, né, ao colocá-las em destaque, chamar atenção para elas. A gente não sabe quantos anos vai levar essa coisa de Mariana, hoje em dia já chegando no mar, etc., mas pouco importa, a gente já pode ter de antemão a certeza de que é muito difícil que nosso modo de viver mude por causa disso, muito difícil, principalmente a curto e médio prazo, né? A gente não tem acostumado a aprender com isso, tanto que acabou de sair essa tragédia, você entra nos portais, está lá, veja outras tragédias, aí você vai ver que um ano depois de outro você tem tragédias pelo mundo com essa extensão ou mais. E o que a gente vai fazer? Multa, mais multa, vamos punir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E, na verdade, são formas de acreditar que o quê? Se eu puno o malfeitor nesse caso, eu estou pressupondo que teria uma forma correta de fazer aquela mesma coisa. E de que é reversível também, né? E de que é reversível, né? De que de alguma forma você pode recuperar esse tipo de coisa. E recuperar o irrecuperável por meios legais ou por, enfim, ou punindo. Cara, então assim, eu vou te fazer uma última pergunta, que a gente já tá com 22 minutos já, cara. 22 minutos já. Na verdade é super pouquinho, mas o que eu ia te perguntar é assim, você acha então que o exercício da poesia é em si subversivo? Eu acho que sim. Depende. Subversivo é uma palavra muito pesada, né? Porque depende do que a gente quer dizer com ela, né? Não é um tipo de subversão material, né? Como nós estamos acostumados, mas de certo modo as pessoas se ocupando de poesia, né? Quando você vê jovens que se reúnem para ler poesia, escreve, o cara que fica maluco, muitas vezes nem se reúne sozinho, mas que gosta de ler poesia, ele vai criando conexões com os seus pares, os outros poetas, com os poetas de outro tempo, com os poetas de outros lugares, de outras realidades, que muitas vezes ele não conhece e nunca vai conhecer precisamente
as razões por que aqueles poemas foram escritos, que são muito mais humanas e talvez por isso subversivas, né, do que todas as outras relações a que nós vamos sendo condicionados. Né? Nós vamos sendo levados no passar dos anos, do dia que nasce até o dia que morre, a ser racional e a ser controlado, a fazer assim, fazer assado, fazer o esperado, o que dá resultado, né? E a poesia é uma espécie de escolha por algo que não participa dessa lógica. Em alguma medida, hoje em dia, você até participa. Você vê que tem os prêmios literários, tem um certo glamour ligado com o papel da poesia nas editoras e no jornal e do papel do poeta. Mas tudo isso é muito pequeno, né? É meio decorativo. O poeta sabe que ele não está ocupando uma posição das que são consideradas indispensáveis para o desenrolar da sociedade contemporânea. Ele vai ali, ele participa, se destaca uma pequena parte do orçamento público para isso, se dá um espaço para poesia aqui e ali, mas a gente sabe que é estranho. Na verdade, quando você está apresentando alguém para poesia, quando você fala, olha, nós vamos fazer um sarau aqui, ou no jornal vai ter o cantinho em que sai o poema e tal, tudo isso vem com uma mensagem muito clara ali embutida, falar assim, gente, isso aqui é distração, é só de vez em quando, não é isso o que importa, o que importa está no outro lado, o que importa é a educação, por exemplo, pensada no sentido de formar profissionais, etc., e não formar sensibilidades, né? O custo de você aguçar sua sensibilidade por meio da poesia, das artes, etc., é muitas vezes te utilizar para tal da vida prática. Assim, é quase um caso de incapacidade para o trabalho, né? Assim, você fica meio vendo coisas, parando nas palavras. Eu costumo usar essa imagem, assim, quem gosta de escrever ou de ler poesia tem uma dificuldade porque ele para nas palavras. Tenho um sonho de escrever um dia uma narrativa de um radialista que era poeta e que hesitava tanto para usar as palavras, né, que o programa acabava se tornando um programa mudo, porque é mais ou menos isso, você nunca tem muita certeza, né, não só poetas, mas os filósofos e tal, você tem muitas dúvidas, né, você olha e fala, pô, será que é isso? Será que eu deveria dizer assim? Aquele protagonista do Notas do Subsolo, eu estava lembrando, você estava falando, eu estava lembrando que ele fala, né, que todos os proativos, né, que hoje chamados proativos são todos uns idiotas, né, assim. Não, mas é o que se espera. A gente vai ainda se dar bem se você conseguir ter essas duas cabeças aí, né, uma para as horas úteis do dia e outra para você no seu espaço, no horário que você poderia estar jogando tênis ou fazendo sabe lá Deus que atividade, entretenimento, você usa para literatura. Mas não tenho dúvida de que o lugar da literatura e da poesia mais ainda, né, é esse lugar secundário, terciário, sabe lá Deus em que escala, dependendo. E para onde você vê que está caminhando isso? Claro, a gente não a gente não antecipa muito nada, mas assim, qual é porque mudou muito, né? Assim, nos últimos 10, 20, 30, 40 anos, parece que a literatura vai exercendo certas funções, às vezes muito colaterais, assim, né? Num dado mercado e tal. Assim, o que você acha que subsiste da eternidade desse efêmero, assim, sabe? Não sei. Ou da efemeridade desse eterno, sei lá. Eu não sei, eu acho complicado. Eu acho que assim se escreve muita poesia. Você vê que tem gente escrevendo, publicando. Eu recebo 3, 4, 5, 6 livros por semana, às vezes, de poesia. Fico sabendo de sites, sabendo de revistas, sabendo de um monte de sarau. Mas isso muitas vezes circunscrito a uma etapa da vida de alguém. Ou a poucas pessoas muito operosas, assim, que fazem muita coisa e tal. Então, você vê isso saindo. Mas se isso tem feito aumentar o peso, a participação da poesia na esfera pública, para usar um termo caro ao pensamento político, etc., né? Isso já é muito difícil de dizer. Eu acredito que não.
Eu acredito que não. Não há uma percepção de que esse convívio com a poesia, por meio de saraus, de livros, de sites, do poema que te surpreende lá no Facebook, se ele já tem efeitos nas pessoas. Porque o que acontece? A poesia depende de um certo ambiente, de um certo lugar em que ela vai cair. Né? Ela pode cair de surpresa, mas ela pode suscitar o maior desprezo. Né? Alguns falam assim, mas que quer dizer isso, né? Ou seja, é isso um poema? A gente muitas vezes pressupõe, dependendo de onde a gente circula, nós que vivemos em ambientes mais ou menos literários, né? Você pressupõe que as pessoas têm uma relação com esse uso da linguagem, né, que a gente vê na poesia, mesmo na prosa, que não é bem assim. Para as pessoas isso é absolutamente estranho. Né? Falar assim, mas o que quer dizer isso? Por isso é que as tiragens de livros são pequenas, continuam sendo pequenas, têm um alcance, mas um alcance, eu acho que ela chove no molhado, normalmente. Ela chove onde é previsível que ela faça chegar. E muitas vezes não chega nem até aí. Mas eu não tiro nenhuma conclusão a respeito disso, assim, pessimista, de falar, não faz sentido fazer poesia. Por mais que o discurso pareça pessimista, eu acho que tem que reservar uns segundinhos aqui para dizer assim, eu acho que o papel da poesia é mais ou menos esse mesmo. Tem coisas, tem outras formas de dizer sobre o mundo que são mais importantes, principalmente com o tamanho dos problemas que nós vivemos, né? Nós temos que falar uma linguagem mais compreensível possível, com o maior número de pessoas. Discutir as coisas de modo muito claro. Tentar mostrar os problemas, mostrar as consequências das coisas, não é negar isso. Mas eu acho que ainda assim há lá um espaço, né, para a poesia ocupar, né? Que talvez antecipe coisas mesmo. Talvez a poesia de hoje esteja falando de coisas que a gente não imagina. Esses dias apareceu aí, falando da Vale, um poema do Drummond, de sei lá quantos anos, 70 anos atrás, que falava dessa coisa da relação da empresa com o rio. Né? De uma relação destrutiva entre a empresa e o rio, entre a exploração do minério e a manutenção das condições ambientais ali. Então você fala assim, pô, já aquela época já era perceptível, se o Drummond tivesse feito o caminho do discurso crítico, né, para mostrar, teria o mesmo efeito? Ou fica como uma anotação para as gerações futuras um dia recuperarem, pegar e falar, pô, isso aqui, olha um indício aqui de que já era visto. Não é só para bater palmas para a genialidade do Drummond. Falar, pô, cara, era fogo, a gente devia ter ouvido. Não se trata só disso. E tentar ler na poesia de hoje também, e antecipar, falar, vamos ver hoje quais são os grandes problemas do futuro na poesia. Não é exatamente essa questão, entendeu? Então, nós temos mesmo, estamos condenados a buscar a via mais chata, menos rítmica, menos imagística, né, da ciência, das explicações teóricas sobre as coisas, do debate duro mesmo, político, sobre essas questões. Mas nem por isso vamos deixar de fazer os poemas, deixar de escrever ou deixar de acreditar que certa parte dessa nossa experiência exige a poesia, né? Exige a poesia. Não vai ser registrada, não vai ser compreendida, não vai ser bem vivida se não passar pelo uso das palavras, certo uso das palavras que nós costumamos chamar de poesia. E é o que você falou, né? A poesia, ela instaura uma outra relação com a palavra, né? É uma espécie de lupa, uma espécie de outro tempo que perfura tempos, né? Não é à toa que Drummond parece que saiu ontem e tal. Eu tava lembrando do lance da Vale, né? Vale do Rio Doce deixou de ser Vale do Rio Doce já faz algum tempo e virou só Vale, né? E também, né? É claro que a posteriori isso vira, né? É sempre a posteriori, mas isso vira um indício nefasto de que aquilo virou uma commodity, né? De que aquilo virou um selo, um mero produto e se regionalizou, virou um slogan, uma coisa assim. E isso a gente vê o resultado desse tipo e muitas vezes é um olhar atento e é um olhar que
dessa lupa mesmo, desses caroços da linguagem que vão depreender esse tipo de coisa, assim, né? Que vão fazer com que a gente veja esse tipo de coisa. Sei lá. A gente vê que mesmo hoje, né, de certo modo, essas questões estão chegando nos livros que a gente está vendo sendo lançados agora. Estão saindo os livros de poesia e você vê chegar isso. Sim. Esse incômodo, já em alguns casos já nem mais incômodo, né, uma percepção muito clara, né, da gravidade dos problemas que a gente está enfrentando hoje, do que a gente deve enfrentar ainda mais em décadas próximas aqui, a respeito da questão com a cultura, com a educação, com política, né? Essas questões todas elas entram nos poemas, elas conflitos todos de relacionamento que acabam surgindo também em razão da mudança de fazer entrevista pelo Skype, de todas essas facilidades, o custo que tem tudo isso, né, das ações. Agora, é muito difícil você achar acordo a respeito do hoje para isso, né? A gente costuma ser muito bom, né? A sociologia, a filosofia costuma ser muito boa. Ela teve um tempo para observar, né? Esperou lá 20, 30, às vezes mais anos. Aí ela é muito boa para analisar, né? Mas no momento atual não é só que não haja instrumentos para perceber bem a gravidade desses problemas, mas também eu não sei em que medida conseguiríamos ainda, uma vez convencidos, a gente teria a capacidade de mudar o modo de vida assim, por decisões daqueles que se convenceram que normalmente não são, se beneficiam da forma como nós vivemos, né? Os que se beneficiam da forma como nós vivemos, os que se beneficiam, por exemplo, do que a Samarco faz em Mariana e em outros lugares, eles não precisam ter relação ideológica nenhuma. Eles não precisam acreditar, deixar de acreditar, saber se é grave. Não, são cálculos. Né? Agora, se a população em volta estivesse absolutamente convencida, ela teria condições de lutar com antes que a grave acontecesse, porque os mecanismos todos existem. Hoje em dia a gente pega e fala assim, mas cadê a licença? Né? Ou cadê a pode aparecer e ser falsa. Ou pode ser depois você perceber que o tipo de licença que foi dado era insuficiente para prever o risco mesmo que aquilo representava. Hoje está lá o caso de Paris, né, que logo em seguida apareceu. A gente não sabe, né? Falando que a vida pode ser melhor, né? Tem gente falando no Skype nesse mesmo momento, pensando como a partir daquilo ali como realizar ataques ainda mais eficientes na próxima vez. Essa mesma ferramenta que nós estamos usando agora. O cara está conversando e falando assim, a gente matou pouco. Ou eles mataram pouco, a gente agora, na nossa vez, vai ser... Caraca. Vendo onde eles erraram? E a gente não sabe quem está fazendo isso. Pode estar o cara da sala do lado aqui, fazendo... Não sei. Ou o seu vizinho aí. Então, essa coisa dessas ameaças todas, nós conviver com elas existem, estão por aí, né? Mas cobrar da poesia um enfrentamento disso que não seja necessariamente pessoal, subjetiva, né? Assim, que ela represente um enfrentamento mais amplo a esse tipo de ameaça, né? Um enfrentamento social propriamente. Olha, vamos todos ler os poemas do Drummond e a partir disso nós não vamos mais aceitar a opressão, isso e aquilo. É muito complicado, né? A poesia age muito bem como assim, em você pode até tentar dar o remédio mas para mim não surtiu, né, efeito. Tanto que mesmo no meio mesmos livros, não saem os mesmos valores, não saem as mesmas posições. Tem o cara que lê lá o Dostoiévski e fala, pô, o que nós estamos fazendo? O ser humano tá uma merda, né? Tem que ser desse jeito, né? Quanto sofrimento. E tem outro que vai falar, pô, legal isso aí, vou
fazer sofrer também. Nossa, total. A gente gostaria que tivesse causalidade em tudo, né? Uhum, E resulta nisso, fez assim, resulta nisso. Mas não é, nunca foi e não vai ser, né? Assim, uhum, ainda mais pensando em termos de subjetividade, num complexa, né? Como é a sociedade que a gente uhum. usa. O Facebook dá uma boa amostra disso, assim. A gente às Sim, vezes acha que as pessoas vão se comover com determinadas coisas da mesma maneira e basta um com o outro, você percebe a absorção daquilo é muito diferente. é. Não é bem isso, peraí, você, né? E as pessoas hoje em dia têm uma desconfiança muito grande. Assim, ó, a pessoa foi vítima foi estuprada. Mas será que ela não estava também? Uhum, É comum, a gente espalhou a presunção de culpa para todo. E é por isso que é tão difícil reconstruir, não é nem falando mais de poesia, mas assim, reconstruir um mundo um pouco mais civilizado, né? uhum, uhum. A pessoa se defender. Ao invés de pressupor que ela tem culpa, vamos pressupor que ela não tem. E assim vai, né? Entendi. Espero que tenham curtido a entrevista. Não se esqueçam de curtir o canal Afluentes da Leitura aqui no link acima. Um abraço e até o próximo encontro.